Nós vamos falar sobre segurança pública, até porque essa é a pauta que está na ordem do dia. Eu recebo aqui o especialista no assunto, o Paulo Henrique Matos de Jesus, que é integrante do grupo de pesquisa do mestrado em História da Universidade Federal do Maranhão. Paulo, prazer tê-lo aqui no Bom Dia Maranhão. Bom dia, Roberto. Bom dia aos telespectadores. Bom, a pauta de segurança ganhando espaço cada vez maior, né? Onde tivemos essa semana já a assinatura de um decreto em relação à posse de armas e há muita dúvida ainda das pessoas em relação a esse decreto. O presidente já anunciou que é um passo para a mudança no porte de armas que depende do Congresso Nacional, mas vamos começar falando sobre o posse então. O que determina de fato esse decreto, Paulo? Esse decreto ele tem três grandes pontos principais. O primeiro é a mudança em relação ao papel desempenhado pela Polícia Federal. No decreto anterior, no Estatuto do Desarmamento, a Polícia Federal ela tem livre-arbítrio para decidir se aprova ou não o pedido de posse. Nesse caso, sem direito à contestação de quem pediu e teve o pedido rejeitado. Nesse Agora caso, mudou. não, ela tem que justificar por que está rejeitando o pedido. Primeira grande mudança é o papel desempenhado pela Polícia Federal. A segunda grande mudança diz respeito ao fato de que qualquer cidadão que cumpra as exigências do decreto, emprego fixo, residência fixa, não responde processo, nunca foi condenado, etc., etc., ele, desde que resida em um estado onde o índice de criminalidade, onde o índice de homicídios seja igual ou superior a 10 homicídios para cada 100 mil habitantes, ele tem o direito. Então, antes não tinha essa restrição e o processo era mais dificultado. Agora não, o país inteiro, os 26 estados mais o Distrito Federal, tem índices superiores a isso. São Paulo, que é o estado considerado hoje com o menor índice de homicídios do Brasil, tem 10,9 para cada 100 mil habitantes. Então, também houve essa mudança. E o outro aspecto diz respeito ao fato da pessoa que obtiver a posse, mas que tenha em casa criança, idoso ou alguém com problemas mentais, deve ter um lugar específico para guardar essa arma, ou um cofre, ou uma sala, ou um armário, enfim. São as três grandes mudanças. No mais, permanece basicamente a mesma coisa. Entretanto, essas três medidas já causam um clima de euforia por parte de quem defende essa política de desarmamento. No próprio governo, porque já disse, inclusive, que é um primeiro passo para se tratar da questão do porte de armas. Né? Pois eu queria pensar assim por outro lado essa questão. Em primeiro lugar, ela está desconectada de qualquer política de segurança pública sensata. Se as políticas públicas de segurança vão nesse caminho, a permissão do posse vai em outro caminho. Para mim, particularmente, é uma decisão meramente populista. Mas ele está cumprindo uma promessa de campanha, uma promessa de campanha que foi feita em virtude do apoio que ele recebeu da bancada da bala, que consequentemente é financiada pública e notoriamente pela indústria de armamentos e munições. O ministro-chefe da Casa Civil, boa parte da campanha dele, por muitos anos, foi financiada pela Taurus. E criou-se, então, toda uma produção midiática via redes sociais de que isso é um caminho, armar a sociedade é um caminho para combater a violência. Eu vi alguns estudos de alguns criminalistas do Brasil mostrando que, por exemplo, só pegando São Paulo como foco, de 2003 para cá, a redução de uma série de crimes a partir do Estatuto do Desarmamento. Né? Então, quer dizer, vários dados mostrando realmente que armar a população não vai resolver o problema da segurança. Não resolve. A arma, a posse da arma, tanto faz a posse ou porte da arma, qualquer um dos dois, gera duas falsas sensações, a de segurança e a de poder. O fato de você ter uma arma não lhe deixa mais seguro. Além do que, é função do Estado, e na hora que o Estado repassa essa função de combater a violência, de promover a segurança pública para o cidadão, no meu ponto de vista, ele está assumindo a sua incompetência em relação a uma função que constitucionalmente é sua, por obrigação.
Há já também em estudo um pacote chamado de anticrime para ser enviado ao Congresso Nacional. Entre as medidas aí a possibilidade da redução da maioridade penal também. E aí eu queria que você falasse sobre esse aspecto desses projetos, porque a tendência é que o governo tenha a maioria no Congresso. E essas medidas, claro, passam pela casa, né? Pois é, tem duas questões no discurso desse atual governo que são preocupantes. O primeiro é o excludente de ilicitude. O atual governo passou a campanha inteira falando disso. O excludente de ilicitude seria não responsabilizar o policial por uma morte provocada por ele em uma operação, em uma ação durante o serviço. É uma questão. Mas em relação à tua pergunta, a redução da maioridade penal, no meu ponto de vista, é outro problema gravíssimo. Eu sou defensor da ideia de que deve ser aumentada a punição para quem alicia menores. E não para o menor. Porque, em geral, esses menores que praticam crimes têm por trás deles um adulto que aliciou esse menor. Quer seja na periferia, quer seja na porta da escola, quer seja na famosa balada, porque essa molecada desde às vezes cedo, até na escola, né? Pois na porta da escola é muito comum o aliciamento. Então, culpabilizar o menor por ter sido aliciado por um maior e esse maior aliciador ficar impune, para mim isso é gravíssimo. Então, reduzir a maioridade penal não é a solução, até porque um jovem de 16 anos ainda não tem a personalidade plenamente formada. Psicopedagogos, pedagogos, psicólogos, psicanalistas, todos são unânimes em dizer que aos 16 anos ninguém tem a personalidade plenamente formada. O bom senso, como a gente acabou de ver na matéria anterior, o bom senso é algo que, em tese, só está plenamente formado a partir dos 30 anos, e a gente viu um senhor de 82 anos envolvido no caso de pedofilia. Poxa, se um senhor de 82 anos, se pessoas de 45, 46, 50 anos se envolvem em eventos criminais, em eventos criminosos, um de 16 vai no embalo. A gente sabe que aos 16 anos a pessoa vai no embalo, tem todo um espírito de aventura, independente da classe social a qual pertença, independente do grau de instrução, independente até dos valores familiares. É vulnerável a essa questão, inclusive, cientificamente comprovada. Você culpabilizar um jovem por isso, um menor por isso, é complicado. Paulo, o assunto é extenso, eu espero contar com a tua presença outras vezes aqui no Bom Dia Maranhão. Obrigado pela entrevista. Eu sei que depois vamos, inclusive, fazer trazer mais detalhes sobre esse trabalho que é feito lá no mestrado de História da UFMA, nessa pesquisa que é feita, esse grupo de pesquisa que você participa. Muito obrigado. Eu que agradeço, um bom dia.